Sejam bem-vindos todos para essa live que eu decidi fazer hoje para falar dessa energia 8 do ano de 2024. Gabi, seja bem-vinda, primeira. Bem-vinda, nave. Já, realmente uma nave, né? Mas seja bem-vinda a essa nave virtual para a gente falar de uma forma universal da vibração desse ano que se aproxima. Já está se aproximando. Na verdade, a gente começa a sentir a energia desse ano de uma forma gradual, como uma forma de nos prepararmos. Independente da lua em que estamos, eu queria saber como é que está o coraçãozinho de vocês. Gabi, como estão as suas emoções? Está ansiosa? Você que logo já vai fazer, né, uma nova contagem do tempo, né? Você faz aniversário, assim como eu, no mês de janeiro. Já é um mês maravilhoso, gente, relacionado a Janus, a essa grande figura que tinha, na verdade, um olhar para o passado e um olhar para o futuro. Assim vem a figura de Janeiro, o nome Janeiro, relacionado a Janus, aquele que está preparado para reiniciar novos ciclos, principalmente ligado a essa energia de Capricórnio e depois Aquário, o aguadeiro. Então é o momento que a gente sai da energia de Capricórnio, que é tão voltado para subir, né? A obstinação de subir a montanha e reconhecer a jornada percorrida. Isso é valorização do nosso passado, da nossa trajetória, da nossa história. E ao mesmo tempo vislumbrar olhares mais amplos, a esperança de um novo futuro. Mas Capricórnio vem com essa obstinação de conseguir concretizar os seus objetivos e compartilhar as suas experiências. Paty, seja muito bem-vinda. Acaba logo 2023 porque quero desbravar 2024. Essa energia tem muito a ver com o que a gente vai sentir para esse ano 8. E é isso que eu tenho muita coisa para falar para vocês, gente. Então, assim, me ajudem até as perguntas que vocês fizerem podem me dar novos direcionamentos, tá? Então eu gostaria muito de ter essa troca. Então vamos lá, compartilhe essa live, envia para amigos, espero conseguir deixá-la gravada, mas vamos vivenciar o agora, o aqui e agora. Então gratidão a cada um de vocês que entrou. Gente, quando a gente fala 2024, eu quero trazer aqui para vocês um panorama do que representa, pela numerologia, a junção desses números. Bruna, seja bem-vinda. 2024, ele vai ter a junção de alguns números. Na verdade, a gente vai ter um resultado final, uma redução que, quando a gente soma tudo, vai dar o número 8, que tem um grande poder. E a gente vai falar sobre isso. Mas um número não é só a sua redução. Nós não somos seres finalizados em uma redução. A gente tem história, a gente tem ingredientes que nos completam, que nos formam. Essas raízes também é vista na numerologia. É isso que nos faz sermos seres diferenciados. É esse o trabalho do numerólogo, sabe? Não é dar uma coisa pronta, uma coisa que você compra na internet baratinha. É de estudar essas profundidades que formam o nosso ser único dentro desse todo. Quando a gente olha a energia universal de 2024, ela vai ter ali algumas uniões. Vamos nos aprofundar nisso. Aprofundamento faz parte da minha energia e da minha expressão. Então vamos lá. A gente tem o primeiro número que inaugura aí essa parte da contagem dos anos pra gente, do nosso século, inclusive, milênio e século. O 2. O 2 é visto como o primeiro número feminino, o primeiro número que vai fazer uma complementaridade, na verdade o tal, ligado ao número 1 do masculino. O 2 é o feminino. Então eu poderia dizer para vocês que é o milênio do feminino, do sagrado feminino, de uma energia yin, de uma energia receptiva, de uma energia não ligada a gênero, gente, mas é a energia que faz parte das nossas polaridades. O 2, ele vai falar de uma energia que é receptiva, intuitiva, sensível, que está aberta ao receber, está aberto a ser ponte ao outro, a ser par com o outro,
a trazer raízes, a aprofundar a nossa ancestralidade, a fazer união. É um número que vai servir, é a primeira ligação de um ponto ao outro, 2 pontos masculinos. O 2 era um masculino que vai trabalhar a concessão, a paciência. É algo que ela vai trabalhar a colaboração, a conciliação. Ela cria uma linha, uma primeira junção entre 2 pontos. Esse é o número 2. Viva o nosso feminino em cada um. Esse é o milênio. Ah, mas significa que as mulheres vão dominar o mundo? Eu gosto de olhar isso, gente, não como uma disputa. E não existe maior ou menor. É uma energia que fala que a gente tem que aprender a integrar. A gente tem que aprender a olhar essas energias não como opostas, mas como complementares. Um tem a sua ação, um é o ativo, um é o yang, um é o masculino, um é o que inicia e o 2 é aquele que vai ser o mantenedor. É aquele que vai saber trabalhar a escuta, a paciência, a receptividade. Então isso inaugura o nosso milênio. Quando a gente olha para 2020, inaugurou pra gente aí uma década, inclusive, gente. A gente tem o 2 e depois a gente tem o 0. O 2, a carta da sacerdotisa no tarô, esse símbolo aqui nessa lâmina como tal, dessas energias masculinas e femininas integradas, complementares, e a gente tem as polaridades. A gente tem aqui a intuição, a lua, a receptividade, as emoções, a sensibilidade, a primeira recepção espiritual para integrar água e terra no mesmo elemento. A gente tem aqui o tapetinho dela que simboliza essas polaridades. A gente entender que às vezes a gente está numa pacificação, a gente está bem paciente e muitas das vezes se a gente não trabalha essa energia de uma forma equilibrada, a gente vai para as frustrações, a gente vai para a irritabilidade. Então o papel do 2 é de harmonizar, de pacificar, de ser ponte, de ser união, de criar raízes sólidas, de honrar a nossa ancestralidade, inclusive, o masculino e o feminino, que nos fazem ser únicos, ok? Depois a gente vai para o 0, que inaugura com essa energia do louco, desse vácuo criativo, desse ovo, que é possibilidade de infinitas possibilidades. Né? É um vácuo criativo que nos abre um caminho para desbravar o novo, para nos reinventarmos. Carol De Angelis, seja muito bem-vinda, sempre com a sua sensibilidade. Quando a gente olha para esse louco, quando a gente olha para esse milênio, gente, ligado para esse século, é da gente tentar pensar fora da caixinha, da gente ter consciência de tudo aquilo que a gente cria de projeção, que a gente nutre, é aquilo que a gente plantou como semente. E a gente pode criar sempre novas sementes. Bruno Brandão, seja bem-vindo. Quando a gente passa para 2020, a gente abre aí então essa década. Em 2020, o que vem primeiramente na nossa cabeça? Já forma aí um 2, 0, 2, 1, 4, veio a pandemia. A gente passou por um período de quarentena, a gente passou por um período que a gente teve que verificar nossas bases, nossas estruturas, nossos limites, nossas éticas, nossa família, nosso lar. A casa 4 na astrologia, a casa porta para o lar. Vai falar dessa ancestralidade, vai falar das nossas memórias. Quando a gente olha para o signo que rege essa 4ª casa, é Câncer, o guardião das memórias. A gente fala do seu elemento, da água, tudo aquilo que está relacionado ao nosso passado, a essa lua que mexe com os nossos sentimentos, a essa lua que traz para a gente essa água que pede nutrição. Pede para a gente olhar a água de uma forma diferente, para a gente equilibrar as nossas emoções, para a gente perceber que nós somos estruturas físicas, fortes, ossos, unhas, dentes, mas que se a gente não cuida da nossa parte emocional, essa estrutura vai abaixo. A gente abre aí as rachaduras da nossa casa, vai pedindo que a gente faça manutenções contínuas, obras contínuas. E a gente teve que rever muitas estruturas. Limites foram postos em análise para a gente conseguir vivenciar dentro de um pequeno espaço todas as nossas outras interações sociais. Foi o período da gente trabalhar, né, dentro de casa, de a gente trabalhar
de uma forma diferente, dos limites dessa tecnologia já não serem mais medidos, né? Às vezes por questões até sociais, de ampliar isso, a comunicação feita de uma outra via, e que não vão ficar limitados a esse ir e vir, né? Então a gente olhou ali formas de ser provedor de uma forma diferente, da gente se reinventar, mas principalmente éticas e valores. Foi o período que a gente foi chamado a olhar para dentro da nossa casa, como eram nossas relações, a nossa família. Então, tudo isso, Migaiane, todos vocês, gente, sejam muito bem-vindos. Bruno Brandão, 23 faz parte do seu dia de nascimento, Bruno. Se for, é uma energia que vai depois desse 4, né? Fala de movimento, fala de mudanças. Gente, voltando, 2024. Quando a gente olha para esse 0 e esse 2, ao final, a gente tem aí 2 mais 2, 4. Para depois somar com outro 4 para dar 8. Junto ainda desse número 2 da sacerdotisa, com o 0 do louco, a gente tem a carta 20 do julgamento. Então, é um período, é um século. O 20 no tarô é a carta que fala desse despertar. A gente vê pessoas tendo que estar despertas aos sinais, às trombetas, de estarem despertos para a espiritualidade, de olharem para os túmulos que foram se prendendo durante os tempos, durante as crenças, de uma outra forma. Era olhar para realmente assim, não é possível que a vida que a gente vai vivendo seja só isso. Não é possível que aquilo que a gente vai batalhando, que a gente vai conquistando, seja só isso. Olha o estado para o outro lado da vida, para a morte de uma outra forma. O despertar, essa carta do julgamento fala de misericórdia, fala que não é preciso fazer a passagem para a gente estar desperto. Nós estamos num período, às vezes, de vida, mortos em vida. Muitas das vezes a gente está vivendo de uma forma tão automática, ligada a esse 4, a esses padrões, a essas crenças, a essas coisas que vão se repetindo, que às vezes a gente não entende que essas energias vêm lá de uma ancestralidade, que a gente precisava vir para realmente quebrar um padrão, honrá-los, mas quebrando padrões, expandindo. O 4, quando a gente olha para isso, desses padrões que a gente foi levado a observar na quarentena, muitas das vezes a gente busca uma segurança, muitas das vezes a gente busca um conforto, ficar na zona de conforto, fazer um concurso público, ficar ali, né, naquilo que tem o controle. E muitas das vezes a gente percebe que esse mesmo controle, essa zona de conforto, essa segurança é aquilo que vai nos tirando a vontade de movimento, de vida, de fazer um diferente, de expandir. Esse 4 é o Júpiter, o grande senhor da matéria, é um imperador. Ele está sentado sobre o cubo da matéria, ele possui o controle, mas ele também tem ideais criativos, ele tem ideais de ética, ele tem lealdade, uma vez que ele organize o caos, muito ligado àquelas emoções, lembra? Câncer está ligado às emoções, à lua, à água. Uma vez que ele entenda, ele ressignifica, ele ordena essa bagunça, esse caos, e ele está preparado para expandir. E aonde a gente foca, a gente expande. Aglaé, minha amiga numeróloga, seja bem-vinda. Tati, te amo. Vamos comemorar nosso aniversário juntas. E Carol Darwich, minha nave querida. Muito bem-vindos. Quando a gente olha para esse imperador, ele tem um grande senso de dever, de utilidade, de força. Ele passa para a gente a energia de resignação. Ele passa pra gente essa energia de que tudo que a gente deseja com esforço, trabalho e mérito, paciência, aprendendo lá com o 2, o 4 é 2 vezes o 2, a gente consegue construir. E que bacana é olhar para as nossas pegadas e no peso dessas pegadas não olhar como cruz de sacrifício, mas olhar como resiliência de que construímos algo de bom para deixar para a nossa família, mas principalmente para a sociedade. Quando eu falo desse 4, a gente vai sair desse arcano 2, do arcano 20, e a gente vai para o arcano que tem depois o 24. O 24, gente, no tarô, na linha cabalística que eu sigo, vai falar da rainha de paus. Vai falar de questões de conquista, de realização, de perseverança, de poder.
Mas quando a gente olha isso na numerologia também, o número 24, são pessoas, é uma energia, é uma vibração muito ligado a esse social, muito ligado à sociedade, muito ligado a ser o conselheiro, ao servir, o conceito de utilidade. É o 2 mais o 4, é o 2 feminino que recebe, com o 4 que constrói. E dando o número 6 que fala de amor, fala de escolhas, fala do arcano dos enamorados, fala da gente ter o nosso livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. E isso tudo vai estar ligado ao ano 8. Aquilo que a gente opta, que a gente decide, aquilo que nos faz nos posicionar, que normalmente é por o amor, deveria ser pelo amor. Primeiro, o amor a si mesmo. Amar a si, nutrir a si. Reconhecer os seus reais valores. Aprender que somos merecedores, porque senão tudo que é conquistado sem o merecimento, sem o conceito dessa validação, da autovalorização, a gente deixa aí. A gente não consegue manter. Então esse 24 é aquele que vai ter aprendido com 2, lá com touro, casa de touro, a falar dos seus valores, as suas posses. Tanto os valores materiais, mas os valores que a gente considera valoroso. Reconhecer o nosso valor, seja no trabalho, seja como pessoa, seja como ser humano, seja como parceiro, seja como amigo. Uma vez que a gente tenha isso reconhecido por nós, a gente pode transbordar e dar ao outro. Guilherme, seja muito bem-vindo. Eduardo, muito bom ter vocês aqui. Então, quando a gente para ver esse ano de 2024, são energias que estão muito relacionadas aos números pares. É aqueles que promovem a união. Começam lá com essa base do 2, com essa raiz do 2. O 4 vai ordenar esse caos. O 6, ligado a esse 4 mais o 2, do 24, vai estar falando de romance, vai estar falando de nutrição, vai estar falando de amizades, vai estar falando do arquétipo leal, o arquétipo do cão. É aquele que vem ensinar pra gente esse conceito do amor incondicional, sim, do companheiro, do amigo. E ao mesmo tempo do servir ao coletivo. A gente tem um outro animal ligado a esse 6, que tá falando de colmeia, que tá falando das abelhas, que tá falando daquele de trabalho de equipe. Então vai ser um ano muito favorável também, gente, para olhar as construções relacionadas à família, amizades, relacionamentos em geral, que a gente deveria estar aprendendo nesse ano 7, que mexeu muito. Eu vou falar desse 7 daqui a pouco. E vai falar também do nosso conceito de utilidade do servir. O nosso trabalho em equipe. Nada se constrói para si mesmo. Uma vez que a gente transborde de si, a gente em amor quer compartilhar. E esse é o maior legado, é a maior pegada que a gente pode deixar, é o que a gente compartilha no amor, o que a gente faz com o amor, o que faz os nossos olhos brilharem. Então, tem muita coisa para a gente falar desse ano 8. Muitos astrólogos têm falado dessa questão do 8, é um ano da justiça, vai ser um ano muito exigente, e é. O 8, quando a gente olha no tarô, é a carta da justiça. Quando a gente soma 2024, recapitulando, a gente falou aí do tarô, da carta da sacerdotisa do 2, a carta do 0 do louco, 2 mais o 0, 20 do julgamento. O 2 se repete, então a gente tem o 4, 2, 0, 2. Então a gente pode olhar para esse imperador, sim, que vai concretizar os 4 lados iguais, a ética, a coerência da fala com a ação, né, daquilo que a gente propaga, daquilo que a gente fala, com que aquilo que a gente tenta colocar em prática no nosso dia a dia. E quando a gente olha esse 4 com 2 vezes esse número 2, que fala desse milênio e dessa década, a gente vai olhar para isso como assim, a gente tem que olhar em partes. A gente não pode julgar o outro somente pelo que está superficial a esse cubo. Do lado externo a gente tem 4 lados iguais, com essa projeção, formando ali o cubo da matéria. Tudo que é físico, material, tudo que é palpável, tudo que é seguro, tudo que traz pra gente uma obra, uma concretização. Mas a gente não pode deixar de olhar as partes que fizeram essa construção interna, esse esqueleto, essa cruz, esse esforço. Quando a gente objetiva algo, quando a gente escolhe algo naquele 6, quando a gente se posiciona por algo, a gente decide deixar outra coisa para trás. Cada escolha,
Cada posicionamento, uma renúncia. Esse será o sacro ofício. Quando a gente olha para esse 24 dos conselheiros, eles querem ajudar, eles querem botar o melzinho, eles querem colaborar. Só que se isso vem dessa soma do 8, ele não vai passar a mão na cabeça de quem não tem o mérito. Quando a gente fala de 8, a gente fala da carta da justiça no tarô. Na maioria dos tarôs, tá? Porque tem, né, tarólogos que vão para o lado do arcano 11 da justiça, ao invés do arcano 8. Eu sigo essa linha hoje ainda do 8. Carta da justiça. A justiça sendo imparcial. A justiça que senta num trono reto e não confortável. Ela traz ali todo o aprendizado que ela teve nos arcanos anteriores, nos números anteriores. Nós estamos entrando no ano 8 depois de sairmos de um ano 7. Esse ano 7 fala dessa balança, desse arcano ligado ao signo de Libra. Casamento, sociedade, relacionamentos, autoconhecimento, aprendizado. É a carta do carro no tarô. A carta do ano que a gente passou esse ano, o ano 7, foi o carro. Que é um ano que tratou de muitas questões psíquicas, mentais, para fazer com que a gente buscasse olhar para dentro de nós, buscasse olhar quem somos, o que precisamos aprofundar de nós, evoluirmos. É um número da evolução, do místico, do sagrado, da espiritualidade, mas não de uma religiosidade. Até pode ser o religare, 3 mais 4 para dar o 7, mas a primeira união, a primeira forma da gente olhar o mundo tem que ser um reflexo da gente, como a gente olha a si mesmo. Então esse carro, ele vai ter a vitória, que vai ser, né, a fonte do seu nome. O carro, quando você tem um carro, você usa um carro para você avançar, para você fazer as coisas mais rápido do que você faria a pé. Você coloca um motor ali de avanço. E esse primeiro motor vai falar daquela busca de um equilíbrio da sua parte mental sobre a sua parte emocional, que às vezes pode deixar o nosso carro desgovernado. Quando a gente olha essa carta 7 no tarô, ela lembra muito o que era a capa do livro Bhagavad Gita, né? Que é um diálogo incrível de Arjuna com Krishna, responsável, né, pela sua condução. Entre as brigas dos seus cavalos ou das suas esfinges, relacionadas à sua parte emocional, essa sua polaridade, quem vence? Então, o domínio da mente, e aqui tem toda a parte da intuitiva, da espiritualidade, dessa manifestação das ideias, sobre a nossa parte emocional. Então, é como se a gente não devesse nunca olhar e abafar as nossas sombras, mas buscar um equilíbrio dessas duas energias. E esse ano 7 foi um ano de chamado a olharmos para a nossa parte mental, psíquica, tratamentos, terapias, depressão, gente, análise, crítica, autocrítica, perfeccionismo, tudo isso foi muito forte. Você que é maravilhosa também, Carol. Gratidão minha por esse encontro, viu? Então a gente olha para essa parte desse ano que não foi um ano fácil, foi um ano que pediu para que a gente buscasse justamente o aperfeiçoamento como seres humanos, como profissionais, o estudo. Se você quer realizar algo, o 7, na analogia da plantação, é um ano de muita contemplação, que a gente ainda consiga ser grato por aquilo que a gente tem, mas que a gente não estacione. O carro não é para estacionar, o carro é para buscar a manutenção, se cuidar, fazer os reparos necessários, ter consciência dos seus limites, inclusive, estar preparado, porque na hora que der o sinal, esse carro avança rumo à vitória. Aqui eram as corridas de bigas, né, onde a gente tinha que estar preparado para, na hora do sinal, você estar pronto para agarrar as oportunidades que a vida te dá de crescimento, de aperfeiçoamento, de evolução. E que a gente não consegue nada sem estar alinhado com a nossa verdadeira espiritualidade, o nosso eu superior. Então foi um chamado a esse místico, a esse sagrado. No ano 8 vai ser a colheita. 8 é justiça, é a colheita, é a lei do karma. O 7 é trabalhado essa balança, as ponderações entre nossas próprias dualidades, luz e sombra,
que sejamos justos para aquilo que a gente está colhendo. E a gente tem aqui a espada da justiça, que vai ser imparcial. E o 8 é um número da lei. Dele não escapamos, porque fala da nossa própria consciência, vai falar se a gente realmente se acha merecedor das nossas conquistas, sabe? Será que quando saímos aqui dessa carta do 7, tivemos vitória? A gente tem que olhar agora no final do ano e fazer um balanço com generosidade, com a misericórdia, tudo aquilo, né? Com a empatia que o 2 pede, misericórdia que o 20 pede, 2020, e o 4. Mas vamos botar ordem nesses pensamentos e sejamos justos. Vamos ser amorosos, mas sejamos justos. O 8 nessa colheita, a gente não vai colher no ano 8 o que a gente não tem plantado durante 7 anos. O 8 da colheita é: você iniciou lá no que foi o ano 1, depois você criou raízes, você teve paciência para deixar essa raiz criar, né, uma força ali para aquela árvore crescer. Depois você manifestou, você comunicou, você foi transparente no 3, você fez trocas, você ouviu outras pessoas, você teve otimismo, positividade. No ano 4, que a gente passou de 2020 lá da pandemia, conseguimos organizar nossas estruturas, conseguimos organizar o nosso caos interno. No 5, a gente se permitiu promover mudanças, movimentos, quebrar nossas próprias regras, paradigmas. No 6, a gente colaborou, a gente se permitiu se amar, amar o outro, cuidar, nutrir, fazer boas escolhas. No 7, diante das escolhas que tivemos através do 5 de diversidade de experiências, a gente se posicionou, a gente aperfeiçoou o nosso carro, a gente parou para estudar aquilo que a gente gostava de fazer. O 7 fala: contemple algo que você gosta, que você escolheu, e não reclama. Se você escolheu, foi uma escolha. Agora você se aperfeiçoa naquilo que você gosta. Seja relacionamentos, que o 7, esse ano que a gente passou, foi um chamado muito grande a gente se reconhecer através do relacionamento com o outro, com os outros. A gente teve coragem de se relacionar, a gente teve coragem de se expor, a gente teve coragem de tentar, a gente teve coragem de fazer aquela baliza bem complicada, descer aquela ladeira. O que nos deu medo de olhar? Quais foram nossas sombras? Dentro de um casamento, de uma sociedade, nós fizemos bem a nossa parte para depois pedirmos a nossa boa colheita? Quem fomos nós dentro dessa grande sociedade? Casamento, sociedade e relacionamentos. Relacionamento com a gente mesmo, relacionamento com o próximo e com a sociedade. Quem fomos nós no nosso relacionamento com a nossa espiritualidade? Tivemos medo de avançar, tivemos pânico, síndrome do pânico, são questões de depressão ligada ao 7. Autocrítica, perfeccionismo, não vou fazer, ainda não está na hora, ainda não estou pronto, questões do número 7. Ligação com a nossa espiritualidade, questões do número 7. E agora no 8 é a colheita. Dentro dessa colheita, a gente tem que pensar na casa 8 da astrologia, casa de Escorpião. Casa do sexo, poder, morte, transformação. Escorpião, gente, quando a gente para olhar Escorpião, está muito ligado a arquétipos da Fênix, que são aqueles que conseguem renascer das suas próprias cinzas, como também aqueles que conseguem promover a metamorfose. Quando a gente olha a Fênix, ela ressurge com as mesmas qualidades que ela tinha, só que de uma forma mais poderosa, de uma forma curativa. As lágrimas da Fênix, né, dentro da mitologia. Ela é venerada por várias culturas. E a Fênix, ela trabalha todos os seus aspectos de dores, de perdas, do deixar ir, mas sabendo que após aquela morte, ela renascerá mais forte. Muitos estão dispostos a morrer, ou melhor, muitos estão dispostos a renascer e poucos estão dispostos a morrer. É uma frase do Samir Abud que eu sempre falo. E fala muito dessa Fênix. Um outro lado ligado a essa Fênix, quando a gente corta o número 8, né? A gente tem o número 3. O 3 também fala desse renascimento, fala de Shiva. Fala daquele que se recicla. O Horus vai falar, sabe, daquelas questões que a gente como filho, a gente vai reinventando
todas as nossas formações. Nosso pai e mãe que a gente honra, mas aquilo que a gente traz de individualidade. Aquilo que é uma manifestação da nossa própria trindade. Eu sou ele, eu sou ela e eu sou o resultado dessa soma que me faz ser diferente. Eunice, seja muito bem-vinda. Então, quando a gente olha para esse 3, ele vai falar do aspecto da metamorfose, vai falar daquele processo que passa a lagarta até virar borboleta. E aí a gente tem esse grande poder de se reciclar. Mas ambos são mortes. Então, esse número 8 da justiça vai pedir para que a gente se comprometa com aquilo que a gente deseja. Escorpião trabalha os nossos desejos e tudo aquilo que a gente se compromete a realizar, a tornar realizável algo, tem que ser prático. Ele é um número que faz a gente ter uma vontade de gerenciar nossas crises de uma forma de fluxo, abundância, infinito. O 8, né, quando a gente deita esse 8, ele tem ali a síntese do passado, do presente e do futuro. Ele tem aquela união da parte material com a parte espiritual. Ele fala dessa síntese que é necessária termos para não sermos só voltado para a parte material, porque o 8 é um número da prosperidade, da abundância, mas também da ambição positiva, daquilo que a gente quer gerenciar, ser gestor, ser chefe. E não é dado um cargo para um chefe que não tenha capacidade de gerenciar crises, de gerenciar várias demandas ao mesmo tempo. Ele vai ter que ordenar esse caos, igual o 4 tenta, o imperador tenta ordenar o caos e consegue, só que o 8 vai falar, não adianta limitar numa caixinha, a gente tem que lidar com todas as coisas ao mesmo tempo, os altos e baixos, sabe? A espiritualidade e a parte material, a causa, a origem, com os efeitos que temos hoje. Quando a gente fala de colheita, a gente vai falar dos efeitos. A gente vai falar daquilo que a gente presencia na saúde, no corpo. E a gente percebe, caramba, antes de chegar ao corpo estava onde? Lá naquela parte emocional, lá nas águas, lá no guardião das memórias. E aí quando a gente chega no 4, a gente vai falar, mas isso está lá nas raízes, está lá na terra. Números pares vão pedir para que a gente olhe para origens, para a união, para as somatizações. O 8 vai falar de doenças autoimunes, inclusive. É tudo aquilo que a gente foi botando embaixo do tapete, que a gente não olhou, que a gente foi tendo medo, foi tendo pesadelo, aquilo que exigia que a gente mergulhasse fundo para olhar. Então não vai ser um ano fácil, gente. O 7 não foi, o 8 não será. Só que qual é o lado positivo desse número 8? Lembra da tônica de Escorpião? Sexo, poder, morte e transformação. Se você não está satisfeito com o que você está colhendo, não vamos olhar isso como vitimização, é justo. Temos de ser maduros, e aí entra Saturno a partir de 20 de março, ó, o número 9 em cima, pedindo para que a gente olhe, para que a gente tenha consciência, para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha força, resiliência. Mas não é de aceitação simplesmente. Aceitar e não modificar, de nada acontece. Shirley, te amo! Uma das amigas mais queridas do meu coração, te amo profundamente. Inclusive, ouvindo as pausas de respiração, né? Nos áudios podcast, né, Shirley? Um beijo aí pra Bahia. E aí, quando a gente... E Shirley que tem 8, hein? Danada. Chegou na hora certa. E aí, quando a gente olha pra esse 8, ele vai falar assim, o que você faz com a sua colheita? Você vai continuar repetindo as mesmas coisas ou você vai ser autorresponsável o suficiente para encarar, olhar a sua dor, a sua ferida sem anestesia e cuidar logo disso? E fazer algo diferente, promover uma transformação diferente. Grazi, lindona! Ai, muito bom estar com vocês, queridas. Então, Escorpião leva a gente na profundidade do sentir. Eu transformo. Beba da minha fonte, Shirloca. Sempre. Eu compartilho. Isso é uma qualidade de aquário, gente. Aquário é considerado aguadeiro. A gente vai entrar nessa energia de aquário, né? Depois. Meu aniversário dia 30, gente. E aí,
quando a gente olha para esse aguadeiro, a gente quer transbordar a sabedoria. A gente foi rebelde, a gente queria que os homens tivessem acesso àquela sabedoria dos deuses. E aí o aquariano, esse rebelde, ele promove essa sabedoria, compartilhando aquilo que lhe cabe. Aquilo que não só cabe, como transborda. Mas que ainda não é a verdade, né? A gente está no caminho dessa verdade. Voltando para Escorpião. Escorpião é o detentor dessa profundidade dessas águas, dessas emoções. Então o Escorpião, ele olha pra gente e fala assim, tudo está na água, tudo está em causas emocionais, temos que buscar inteligência emocional. E você não consegue ser inteligente, inteligência vem de intellegere, gente, selecionar dentre, se a gente não consegue olhar para as nossas sombras. Se a gente não consegue olhar para os nossos desertos. Escorpião tem um grande senso, inclusive o animal, de sobrevivência. E para você sobreviver, muitas das vezes você tem que encarar a morte. Para Escorpião é sempre. É algo de você buscar nos desertos, naqueles meios que ele aprende tanto, gente. A gente está numa energia de Capricórnio agora. Caprica é aquela cabra montanhesa que vai para o cume das montanhas atrás de alimentos, sabe? Ela consegue algo que seria insuperável e ensina pra gente o que é possível. O Escorpião, ele vai falar, existe vida após a morte. A morte de todos os dias. A morte quando a gente encara de frente os nossos limites, as nossas dores, e a gente fica sendo responsável pelas nossas transformações. Eliette, seja bem-vinda. Vai olhar para essas terapias que vão falar de regressões, vidas passadas, nossa infância e além da infância, outras vidas. O 8 de Escorpião vai pedir para que a gente tenha esse senso de responsabilidade. Morrer faz parte do viver e viver faz parte do morrer. Tudo isso é regeneração, uma fênix, morrer nas chamas e renascer renovado. Exatamente isso, Adri. E o que o Escorpião não transforma, ele degenera. São as doenças autoimunes e de somatizações. A gente não pode colocar as nossas emoções, dores, medos, pesadelos embaixo do tapete. Eles renascem, muitas das vezes antes da gente. E nos impedem de avançar, criam correntes. Na carta da justiça, inclusive, tem esses elos, que são correntes. Então aqui a balança do nosso relacionamento conosco e com o mundo, com a nossa espiritualidade que Libra nos pede. E depois a faca, a espada, que pede para que a gente seja imparcial, inclusive. Que a gente seja justo. Ponderação dos ganhos e das perdas, ponderação do mérito e do não mérito. E a espada. Então, trabalhar os desapegos, trabalhar essa espada que vai na ferida, olhar aquilo não de uma forma romantizada. O 8 não é romântico, gente. Ele trabalha as emoções de uma forma inteligente. Aí temos que tomar cuidado com a manipulação, inclusive. A utilização do sexo de uma forma suja, de uma forma a tamponar certas questões, sabe? O sexo não como via de escape para os problemas, mas como grande energia vital. Para a realização, inclusive, essa é a grande energia da Kundalini, desse número 8. É tudo aquilo que a gente consegue realizar, tudo aquilo que está sintetizado com a nossa autorresponsabilidade, poder e merecimento. Então a gente tem o poder pessoal, o poder material, o poder espiritual e o poder sexual integrados. Então quem tem a chave, lá no comecinho, a sacerdotisa, ela tem um livro e a chave na mão, a sabedoria. 2 vezes o 2 vai dar o 4, o imperador, o grande senhor da matéria. E o 4 que deu certo, que consegue construir para si e para os outros, que reina de forma de mérito, de grande colheita, a justiça. Só que essa justiça daqui, às vezes a gente fala assim, é muito a justiça dos homens. Ele está ligado à sua espiritualidade, pede a sabedoria, mas é uma porta ainda que foi começando a ser trabalhado da entrada dessa espiritualidade lá no número 2. No 7 foi um chamado, uma finalização de um ciclo dos 7, né?
Sempre a primeira quebra de ciclos vai ser nesse 7, onde a gente precisa evoluir, abre esse religare, e no 8 a gente tem esse chamado, inclusive no chakra, gente. São 7 chakras básicos, o 8º chakra é o humeral. É um chakra que fica aqui nas costas, eu falo assim, é uma união, né? Como se fosse das nossas asinhas, assim, sabe? Dos ombros para essas asas, que fosse uma grande entrada mediúnica para essa espiritualidade. Para que seja feita a justiça, para que a gente tenha noção, através das vidas passadas, do que é justo. Senão a gente não compreende as leis do universo, esse infinito. Se a gente considerar a nossa vida somente como a vida de hoje, do agora, o mundo é injusto. Então esse 8 da justiça pede para que a gente abra esse canal espiritual para perceber a justiça divina, mas que não será feita a justiça pelas nossas próprias mãos. Aqui a gente só tem a sabedoria do que a gente pode fazer com as nossas próprias ações. O outro tem uma história. O outro já morreu muitas vezes, como você já morreu muitas vezes. Mas todos estamos em processos caóticos para buscar ordenação. E cada um tem o seu tempo divino. Quando a justiça senta nesse trono, tem um tempo limite. Ela não pode se apropriar desse poder, desse grande anel por muito tempo. Ela tem que ser fluxo. Ela tem que receber, fazer o que lhe cabe e depois desapegar-se, deixar ir. Com a consciência de que fez o melhor possível dentro daquele período. E isso é saber lidar com a energia 8 que a gente vai ter nesse ano. Muitas demandas, muitos desafios virão. Caos ambientais, emocionais, obras que às vezes a gente constrói e do nada caem. É o alto e baixo dessa grande pista de corrida, onde tem uma ordenação. É perceber que o caos faz parte dessa ordenação divina. A questão não é dominar o caos, é quem somos nesse caos e o quanto que a gente consegue olhar para a gente, olhar para si e nos transformarmos diante desse caos. Quando uma pessoa passa pela gente, o que deixamos nas pessoas? O que a pessoa levou de nós? E não prender a pessoa. O emprego, a oportunidade, a vida está nos ensinando o que é fluxo. Então, gente, nesse ano 8, a gente tem que ter o otimismo, a gente tem que ter a autorresponsabilidade, a gente tem que ter o comprometimento, a gente tem que ter a transparência, inclusive com o que a gente deseja. Se a gente não estiver ainda na busca de um direcionamento evolutivo que começou lá no 7, aqui no ano 7 de 2023, a gente não sabe para onde ir. Qualquer caminho basta. É a frase lá de Alice, né, no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho basta. Uma vez que a gente identifique o que a gente quer, a gente direciona, pede sabedoria e pelo menos faz uma escolha que seja evolutiva. E o que não for evolutivo, a colheita, o que eu colhi não foi nada evolutivo. Aceita e transforme. O que você quer agora de desejo e comprometimento para o próximo ciclo. E aí entra a energia, que aí os astrólogos, né, que nos ensinam. A partir de 20 de março começa o ano novo astrológico. E aí começa a regência do ano, que segundo astrólogos é de Saturno. Quando a gente olha Saturno, gente, é o senhor do tempo, é Cronos. E ele está muito ligado a uma energia disciplinadora, assim, uma energia que cobra da gente maturidade. É o vovô, o 9, o último dos elementares. Então a gente tem os dois lados dessa moeda do vovô, sabe? A gente tem, Roberta, seja bem-vinda, Michele também. Nessa energia do 9 do vovô, a gente tem essa energia do preto velho, generoso, amoroso, paciente, da gente saber que tudo tem sua hora, da gente olhar os processos de evolução de cada um, né? Das pessoas que a gente tem contato com o mundo, mas com a gente também. E saber que tudo tem o seu tempo. Mas o tempo passa e a gente não tem que ficar estacionado. Ele fala que a gente tem que fazer movimento e a gente só vai perceber a nossa evolução, a gente só percebe as correntes, inclusive, que nos prendem com esse movimento. E Saturno, ele tem um formato, inclusive, eu vou tentar botar aqui como a capa da live, que é uma energia muito parecida com a de Júpiter, só que na verdade vem Saturno como se fosse assim, vem uma cruz
dessas questões ligadas à matéria e como se fosse um grande, sabe, uma ceifa, assim, é como se fosse uma grande foice que sai cortando as correntes. Ela nos liberta dessas correntes materiais. Ela faz a real justiça divina. Os vovôs, eles vêm nos ensinar esse poder do desapego, da misericórdia, da compaixão, do deixar ir, do perdão. Amar o outro como ele é, mas ser amada como você é. Mas Saturno, no outro lado da moeda, justamente por ele ser o senhor do tempo, ele vem cobrar da gente essa maturidade. Que a gente não pode pedir justiça, misericórdia por uma coisa que a gente nem investigou a causa. E muitas das vezes, né, é uma energia que às vezes a gente fala assim, tá muito ligado a Xangô, mas vai além. O 9 tá muito ligado ao Mulu, ao Baluaê. Então, assim, embaixo dessas palhas tem uma história. Será que a pessoa deu tudo que ela poderia ter dado? Será que ela só deu e não ficou com nada para si e agora reclama e cobra do outro? O que é o amor? O 9 fala desse amor de uma forma universal. Fala da generosidade, da caridade, da doação despretensiosa, da gente dar o melhor, mas sem cobrar o reconhecimento. Isso é difícil demais, gente. Quando a gente olha, Roberta, seja bem-vinda, para Saturno cobrando da gente essa maturidade diante de uma colheita, a gente não pode reclamar do que a gente está colhendo. A gente tem que encarar essa dor, olhar o que está lá nessa causa, o que me levou a atrair essas coisas para mim, o que está me fazendo ter essa colheita, o que está me fazendo estar no deserto. E se eu estou no deserto, isso foi uma escolha consciente ou vem algo lá de uma ancestralidade? Será que por lealdade eu estou perpetuando uma questão? Ou será que eu só estou dependendo dessas questões e quando eu perco algo, perco alguém, perco um emprego, perco um status, isso tira de mim aquilo, tudo que eu achava que eu fosse, aquela grande identidade. Então, esse Saturno entra lá em março pedindo para que a gente se posicione e falando para a gente ser firme, para a gente ser forte, autorresponsável, desapegado a certas pessoas, questões, para que a gente olhe o mundo e deixe de olhar e enxergar só o nosso umbigo, mas que ao mesmo tempo a gente tenha consciência da responsabilidade daquilo que a gente faz, um efeito borboleta, a tudo, a quem atraímos, as posições, e que a gente tem nesse ano 8 o grande poder de nos transformarmos em tudo aquilo que a gente desejar e se comprometer a ser. A grande questão é o sentir e o ser. E todo ter que vai pedir essa realização, que vai ser um reflexo desse material, vai ser uma consequência daquilo que a gente já dá a si. E aí vai entrando em outros papos assim que, né, já são mais filosóficos, mas que fazem parte da gente buscar esse entendimento. Não é fácil, e ninguém disse que seria, mas é um ano para a gente olhar como transformador. Olhar os nossos desejos, olhar as nossas origens, olhar as nossas transparências de comunicação. Nós estamos ficando no raso, nós estamos nos relacionando com medo, nós não estamos nos comprometendo. Isso será cobrado. No trabalho, nós estamos dando o nosso máximo, a gente está atropelando as pessoas, a gente está aceitando o valor também do outro, sem desmerecer o nosso. A gente está trabalhando em equipe ou a gente está trabalhando de uma forma gananciosa? Seremos cobrados. 8 é a lei do karma, causa e efeito, colheita. Mas ao mesmo tempo que a colheita, o grande poder de transformar os novos desejos. Quando a gente olha para esse 24, né, que quando a gente vai colocar na data, né, das coisas, normalmente as pessoas só colocam 24, né? Eu como numeróloga coloco tudo. Porque a gente não está no ano 24, a gente está em 2024, aquilo tem uma energia. Mas se a gente usa muito esse 24, o que esse 24 fala? É um número muito ligado à completude. 24 horas, né? Tem ali as 12 horas de luz e da sombra. Vai falar de coisas que vão ser chamadas na chincha para completar mesmo, com as duas faces da moeda, luz e sombra, complementares. Vai falar das duas dúzias, né?
vai falar as 24 letras do nosso alfabeto. É como se completasse a nossa forma de comunicar. Comunicar é importante, gente. Na hora da contratação, olá, GG! Na hora de uma contratação, já que a gente está falando de um ano 8 ligado à realização, né? Na hora da gente ser contratado ou de contratar, a gente coloca tudo à mesa, as cartas na mesa, a gente comunica aquilo que a gente espera do outro, como funcionário, como patrão, como empresa. A gente veste a camisa daquela empresa. O que a gente oferece e o que a gente está tendo de volta. É um ano de justiça, gente, é um ano de heranças, é um ano de karma, é um ano de colheita como um todo. Questões ancestrais e questões do nosso dia a dia. Cada ação a gente está plantando uma nova colheita. E para isso é importante essa coerência que a gente já aprendeu lá com o 4 do Imperador. O que desejamos, o que queremos, cada tijolinho ali tem uma intenção de ser colocado. E a gente está querendo uma coisa que seja palha, que vai voar numa tempestade, ou a gente quer algo que seja mais seguro? E uma vez que seja seguro, a gente está preparado para que a natureza nos tire ou não? Será que a natureza tirando a gente vai desvalorizar o nosso esforço e falar assim, cara, tudo que eu construo vai embora? Gente, fez parte da natureza. A questão é quem somos nós nos altos e baixos. Quem somos nós nesse fluxo do rio? Como estão os nossos desejos, como estão nossa realização, nosso mérito, mas e o infinito? E os movimentos do universo, do cosmos? Então não existe causalidade, ou melhor, casualidade, existe causalidade. Tudo tem uma causa. E cabe a gente nos aprofundarmos nessas nossas causas, olharmos as doenças, olharmos as manifestações do corpo, ligado sempre a essa parte emocional, mas também a parte espiritual e ancestral. Conseguirmos colocar em equilíbrio nossa parte sexual com a nossa parte espiritual, com a nossa parte do que a gente se compromete e faz a manutenção todos os dias. As garantias não existem. O ano 8 fala, você busca garantias, você busca construir, você busca gerenciar um caos, mas faça o seu melhor, porque não existem garantias. E a falta dessas garantias serão testes de fé. E a gente tem que olhar para trás e contemplar o que a gente conseguiu ser e não ter. Essa é a grande questão desse milênio, gente. O sentir, junto do ter. E quando não temos, quem deixamos de ser? Perfeitas nas colocações, ano de colheita, justiça, questões ancestrais. Sim, inteligência emocional diante de todos os desafios de fluxo que teremos, sabe, Carol? Eu acho que é essa a questão. A vida, a água parada é mágoa, dá lodo. E eu acho que o 8 vem para trazer essa energia. Tudo que a roda de Capricórnio faz é trabalhar a energia centrífuga e centrípeta. E o 8 pega essa roda e faz um fluxo. Como se fizesse assim uma flexibilidade, que a gente tivesse que conviver com esses altos e baixos, esses ganhos e essas perdas. E que tudo a gente tem que valorizar. Isso quer dizer que será um ano muito difícil, que exigirá muita resiliência? Sim. Mas que a gente tem que olhar para a nossa teimosia também, Michele. Resiliência é estar seguro de quem se é e dos movimentos necessários diante das adversidades, dos desafios. É saber que o único domínio que você tem é sobre suas ações. No 8, ele tem uma energia de controle, já que ele é o gestor, ele é o chefe, ele tem que controlar todas as coisas que os outros estão fazendo, o caos, né? Para que tudo dê certo. Para que seja um fluxo. E muitas das vezes a gente tem que entender, assim como a gente começou a aprender no 7, que tem certas coisas que não dependem da gente. Muitas coisas são nossas responsabilidades, mas muitas coisas estão numa inteligência muito acima da nossa capacidade de percepção. Existe um gerente maior que está coordenando o caos dos nossos infinitos particulares. E às vezes a gente se nega a aceitar isso.
A gente tem uma necessidade, eu falo isso por mim, às vezes de entendimento, eu quero entender o porquê disso, e tem certas coisas que a gente não vai conseguir entender nunca. E tem outras coisas que a gente vai levar a nossa jornada inteira para entender. E que está lá nas causas, lá nas origens. O ano 8 é um ano que vai chacoalhar a gente nessa grande máquina de lavar, nesse grande oceano. Onde a gente vai buscando ter o controle somente da nossa parte emocional diante das adversidades. Conflitos podem acontecer, questões ligadas a poder, questões ligadas às águas ainda. A Saturno vai falar muito dessas questões de terra também, a utilização que a gente faz. O 8 ele pede esse fluxo, essa ordenação, que a gente tenha um equilíbrio. Muitas das vezes na emoção, muitas das vezes por acharmos poder, a gente olha inclusive os alimentos, gente, de uma forma, né, muito dispendiosa, de muito excesso, comida, bebida, posses. E às vezes a gente esquece do que a gente precisava, era tão pouco, era tão essencial, mas na busca de um grande, de um status, a gente vai em busca disso assim, né, de ter muito. O 8 da justiça vai nos cobrar isso. Da natureza que vai nos cobrar isso. A água que vai nos cobrar isso. A carne que vai nos cobrar isso. Sabe, a criação de gado, as churrascarias, as coisas. E isso aqui não é uma apologia a ser vegetariano não, gente. É uma questão mesmo de olhar as necessidades e os excessos. Escassez e excessos. Parte emocional com parte material. É pra gente olhar, Saturno vai pedir para que a gente olhe e fale assim, o que é essencial? O que é o nosso conceito de abundância e prosperidade? O que é realmente se sentir amado? Será que exigem grandes demonstrações de amor? O que é uma grande demonstração de amor para cada um de nós? Vai pedir para que a gente olhe para as nossas carências, que estão lá atrás. Vai pedir para que a gente olhe para a gente sem lentes românticas, para que a gente se encare. E depois que a gente encare pra gente, para as nossas deficiências, para que a gente tenha generosidade. Para que a gente se acolha e para que a gente chore tudo que você precisar chorar. E saiba que todos nós erramos. Todos nós estamos num processo. Perdoe a si. Perdoe o outro. O outro também teve as causas dele que estão, se a gente para ver. Às vezes a gente está colhendo um retorno que a gente plantou lá em outra vida, de outras coisas. E que, na verdade, a gente não deve perder a esperança, porque a gente não perde a esperança na gente. Então, assim, transforme-se todos os dias. Mas a gente só consegue transformar aquilo que a gente identifica que está deficiente. Então, menos intensa e mais suavemente reflexiva. 8 é um número intenso. Com o 9, os dois são intensos, tá? O 8 para a parte emocional e o 9 para o fogo. O 9 trazendo consciência e é como se essas águas fossem ficar assim em ebulição esse ano. Então que a gente consiga usar essas águas em ebulição para a gente cozinhar o alimento no ponto certo. É como se a gente tivesse o poder de forjar essa espada com muito fogo, mas ao mesmo tempo com um trabalho, sabe, desse ferreiro, de deixar a espada a ponto. Perfeito. A busca desse equilíbrio. E a gente só vai saber se essa espada está amolada, se ela está preparada, conforme vierem as adversidades. Ferronão. Ferrão é uma questão de escorpião, né? O escorpião, ele só pica a própria cabeça quando ele não vê saída. E o que o 8 vem ensinar pra gente, e o 9, é que sempre há uma saída. Às vezes a saída não tá fora. Às vezes a saída tá dentro da gente. Então é difícil? É. Mas vai ser um ano, gente, de uma oportunidade enorme que cada um terá de fazer sua própria transformação. Pedir para que veja. Uma dica para esse ano, tá? Dia 31 de dezembro, a gente vai ter um portal dia 30 de dezembro, muito bom. Então faça sua mandala de pedidos assim dos desejos no dia 30 ou no dia 1º de janeiro, que já é um outro portal, de reinícios mesmo. Mas dia 31 de dezembro é o dia do Senhor dos Karmas. Muitas das vezes essa misericórdia, esse despertar, essa carta do julgamento,
Às vezes da gente se achar vítima, às vezes a gente se cobrar demais, às vezes a gente sentir culpa, tá tudo muito atrelado às questões aí que estão em mistérios, que estão inconscientes, sabe? Então no dia 31 de dezembro, nesse Senhor dos Karmas, assim, eu vejo como lua ainda cheia, mas tá todo mundo falando ali que vai ser dia 31 de dezembro no Réveillon, vai ser uma lua minguante de Boza, que não é muito bacana para se fazer pedidos. Se for ligado a 31 de dezembro, Senhor dos Karmas todos os anos, agradeçam. Tenham um momento de vocês de reflexão na véspera, né? No todo dia 31, não é só antes na virada. Mas agradeçam tudo aquilo que vocês puderam colher e que tragam consciência do que vocês precisam melhorar, do que a gente precisa melhorar. Suelen, seja bem-vinda, sua linda. Junto dessa consciência que a gente tenha força e resiliência para fazer as devidas transformações. Cíntia, que saudade de você! Caraca, Cíntia! Vontade de tomar um café com você. Um beijo no Caio, nessa família linda. Saudade de você, amiga. Vai ser um ano de reajustamento. Então, dia 31 de dezembro, que a gente possa olhar e falar assim, eu sou grata por tudo que eu colhi até agora, que eu tenho o poder de transformar e fazer novas, melhores colheitas em 2024. Será um ano, gente, para a justiça ser feita, mas essa justiça divina. Quando a gente olha para Saturno, inclusive, ele fala de libertação de karmas de correntes. E aí a gente usa essa energia no próprio dia 31. Que as nossas correntes, que a gente se prendeu por pactos, por ações, por erros, por superstições, por, enfim, não um bom condicionamento, por medo. Tudo aquilo que a gente se acorrentou lá atrás, porque às vezes a gente prefere ficar acorrentado do que voar, essa é a realidade. A gente prefere se contentar com um pouquinho dentro de um cárcere. Os amores servis, eu escutei tanto essa música, gente. Xande canta Caetano, então, de uma forma maravilhosa, o amor. Vejam a letra dessa música, tem uma parte que ele fala, amores servis, amores por uma casa, amores que vivem de uma questão de escassez mesmo, sabe? Do mínimo. E isso é tão forte pra gente ainda. A gente não transborda o amor. A gente cobra um mínimo. A gente lembra da nossa família. A gente lembra das nossas mulheres. Mas quantos homens também, gente? É como se a gente cobrasse o sobreviver. E a vida, ela é abundante. Mas a gente comunica o que a gente quer. A gente se abre, se mostra e reconhece o que a gente precisa. Que os amores não sejam servis nem por necessidade. Sejam por abundância. Isso é o amor. Isso é o 9, que liberta correntes. Que faz a gente compreender o nosso universo. Inclusive Saturno, gente, o planeta Saturno, o grande noivo, né, do sistema solar, ele é chamado a joia do sistema solar. Os anéis dele, inclusive, têm poeiras de diamante. O amor que traz esse Saturno, esse amor incondicional de amar o outro como é de amar a todos nós e respeitar essa ordem do universo. Façamos o melhor de cada um, para que o todo fique melhor, sabe? Então não tem que ter medo desse ano. A gente tem que olhar para esses desafios e falar que eu tenho a força e consciência para me transformar. Arrancar minhas unhas, meus dentes, minhas garras, minhas penas. E assim como a fênix, chorar. Quando a gente olha para algo, identifica como ser humano em busca desse aperfeiçoamento. E não olharmos só para o nosso umbigo. A gente vai ter aí esse Réveillon onde muitas pessoas, como todos os anos, em festas, em celebrações, abraçam o outro, olham o outro. A gente passou pelo Natal, por esse mês de dezembro do pendurado. E o que a gente busca na hora do abraçar o outro? O acolhimento de si, mas de si como humano. Então eu acho que é isso. Os animais que estão nas ruas, os animais que são abatidos para
para virarem alimento, as plantas que são retiradas, é para a gente olhar como sagrado tudo aquilo que é oferecido para nossa sobrevivência, mas não de forma servil, mas de forma a servir em amor, em utilidade. Então é olhar essa organização e falar: eu faço melhor, eu honro tudo que me foi dado, eu perdoo e deixo ir. Ho'oponopono, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. E deixo ir. Não cobrar que o outro te atenda. É você compartilhar aquilo que você tem em transbordo, não te falta. Então, gente, dia 1º de janeiro, a gente se emociona e fica até desorientada. Eunice, permitir emoções faz parte do crescimento. Muito. E isso faz parte do 8, viu? Vulnerabilidades é o que nos faz humanos. Mas não é estarmos na aceitação de que algo está estacionado e é vitimizado, olhar a lei do karma como algo punitivo, mas olhar para esse ao todo, né? Olhar para esse processo como aprendizado e libertação. E aí Saturno libera essas correntes. Aí Saturno te fala: você fez o melhor que você pôde, no tempo que lhe coube. Essa é a maturidade. É tomarmos melhores decisões. É olharmos as nossas necessidades em prol do todo, do outro. Isso é a era de Aquário. Isso é entrar esse sentimento de Aquário. É olhar os diferentes. É olhar aquilo que é diverso como positivo. Inclusive quem pensa totalmente diferente, mas que não é oposto. Os debates, as posições, as religiões, os povos, as necessidades têm todas que serem complementares e não opostas. Aceitação, gente. 9 vai falar muito às vezes de preconceito. Vai falar muito dessa coisa que, sabe, às vezes a gente fica tão radical num posicionamento, numa ideia, numa ideologia, que a gente vive um radicalismo, uma tirania de ideias e esquece o real motivo do amor. O que Jesus pregou, né? Não era a bandeira de nada, era o amor, amar ao outro como a si mesmo. E muitas das vezes a gente percebe que a gente não se ama. E eu acho que aí é a maior dor. E a gente quer que o outro ame aquilo que a gente não se ama. A gente quer que o outro respeite aquilo que a gente não respeita. E aí vem através da família, e aí vem através dos tratos, aquilo que vai fazer a gente sentir aquela dor e se colocar no lugar do outro, de uma forma empática. E a gente olha e fala assim: será que eu merecia isso? Aquilo que aconteceu pra você é o que te libertou, é o que te transformou em humano. Às vezes uma dor é que te dá uma causa pra você fazer a sua transformação, né? Então, que esse ano de 2024 a gente lembre dessas obras, que a gente lembre desses limites, que a gente lembre dessas crenças e que a gente se posicione, comunique, deseje e se comprometa a transformar a maior transformação de si e transformar um pouquinho o mundo, né, o outro. Agradeço a cada um de vocês que entrou aqui. Em 2024 eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um atendimento que eu vou oferecer nesse mês de janeiro e vocês vão saber melhor dessa campanha para vocês compartilharem. Quem é nave para fazer uma harmonização, quem ainda não é uma nave para poder ter a oportunidade de fazer um mapa e contar com esse receber do universo, né? Então, me aguarde que eu já vou... Depois eu vou colocar, não hoje, mas no dia 1º eu volto aqui nessa live, nos comentários eu vou colocar a campanha, tá bom? E aí vocês compartilhem essa live com outras pessoas. Obrigada a cada um de vocês, um feliz ano novo. E que seja novo mesmo, um novo de transformações, um novo de olhar, um novo de vocês regenerarem doenças, pensamentos, crenças, relações, trabalhos. E que a vida seja esse movimento de fluxo. Inclusive o número 8 é um número sempre dessa troca justa, tá, gente? Os valores.
Por isso que todos os valores eu cobro dando uma soma 8, que seja bom para mim, seja bom para o outro. O que é o fluxo do que eu ofereço, que seja o justo que eu também venha a receber. Então que seja um ano de justiça, de misericórdia para todos nós. Beijo, compartilha, escreva aqui nos comentários, gente. Regeneração, Fênix, para todos nós, com muita responsabilidade de Saturno, viu? Maturidade, ó, colinho de vô. Um beijo.